Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pó, nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre autotratamento na visão espírita, limpeza psíquica. Você é espírita, está assistindo nosso vídeo? Curta, comente, compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas. No espiritismo, quando se fala em limpeza psíquica, está se falando da limpeza espiritual a um só tempo, posto que o psiquismo é inerente ao espírito como individualidade, sendo então o espírito o ser pensante e o psiquismo seu agente de manifestação através da mente. O material que agora passamos a apresentar, eu encomendei ao nosso confrade espírita, estudioso, Luiz Carlos Custódio Vieira, e ele não se fez de rogado, mandou material, e eu vou passar agora a apresentar. Vou ler para ser fiel ao conteúdo que nos foi emprestado. Então, para o Espiritismo, limpar o psiquismo é proceder ao saneamento mental e emocional, eliminando os pensamentos negativos e os comportamentos viciosos e prejudiciais através de alguns cuidados. É uma prática de higiene mental que visa o equilíbrio e a tranquilidade interior através da irradiação de pensamentos e vibrações espirituais, fortalecendo então o indivíduo espiritualmente, auxiliando-o a lidar com as dificuldades da vida e a manter a paz interior. Dentre os cuidados, mencionemos como coadjuvantes a prática de atividade física para a harmonização do corpo e da mente, a meditação para acalmar a mente e promover o bem-estar, a limpeza física do ambiente, seja do lar ou do ambiente de trabalho, removendo resíduos, sujeiras, poeiras e bactérias de superfícies e objetos, a alimentação saudável, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados, dando preferência a frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais integrais, proteínas magras e gorduras boas, o sono reparador, ou seja, um descanso profundo e satisfatório que permita ao corpo e à mente a recuperação, restauração e revitalização ao despertar. Também a terapia como apoio profissional, ou seja, a psicoterapia, onde um profissional de saúde mental, como um psicólogo, por exemplo, ofereça um ambiente de suporte e colaboração para ajudar a criatura então a entender e resolver problemas emocionais, comportamentais ou psicológicos, promovendo então o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Também o bom humor, o Luiz lembra do bom humor, ou seja, ter um estado de espírito agradável, amável e positivo, manifestando uma atitude bem disposta, alegre e otimista perante a vida. Também fala da autoestima, ele fala da autoestima avaliando a si mesmo, abrangendo a aceitação de suas qualidades e defeitos, e, e autoconfiança e autorrespeito. A resiliência, que é ter a capacidade de se recuperar das adversidades, adaptar-se a situações difíceis e crescer a partir de experiências desafiadoras, utilizando a força interior para ultrapassar obstáculos e manter o equilíbrio emocional. Fala também como coadjuvante o relacionamento saudável. Luiz lembra dos relacionamentos saudáveis, aqueles construídos sobre a base do respeito, confiança, comunicação aberta, apoio mútuo, autonomia individual e a capacidade de gerenciar conflitos de forma positiva. Isso, entre outros comportamentos que se possa acrescentar a esse elenco. Prosseguindo, o Luiz nos diz: porém, como ferramenta principal para que tudo isso seja possível, o espírita tem na base da sua limpeza psíquica a codificação espírita, que lhe permite vivenciar tudo o que acabamos de mencionar. O Livro dos Espíritos, por exemplo, tem por proposta uma nova concepção da criação, incluindo o homem em relação a Deus, bem como a imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos. O Livro dos Médiuns, por sua vez, trata do desenvolvimento da mediunidade, suas dificuldades e obstáculos que acompanham o trabalho e a prática do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem por proposta apresentar de forma clara a moral de Jesus, incerta nos Evangelhos. O Céu e o Inferno é a obra que apresenta a justiça de Deus sob a ótica espírita, esclarecendo a imortalidade da alma e sua condição no mundo espiritual, com base então no uso do seu livre-arbítrio. A Gênese enfoca de forma racional e lógica a origem do universo, da vida na Terra, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tudo sob análise das leis divinas, bem como as demais obras da literatura espírita, honestas que sejam, também abordam tais temas em profundidade.
Então, lembra o Luiz, no estágio espiritual que nos encontramos, o autotratamento pela limpeza psíquica deve ser uma constante, especialmente em se referindo a nós, os espíritas. A causa do psiquismo ensurgecido ocorre pelas deformidades morais que levam à infecção e perturbação em nós e no meio, conforme nos ensina o espírito André Luiz, lembra ele, como parasitose espiritual que perturba a vida como um todo do encarnado e, guardadas as proporções e possibilidades, pode contagiar os incautos que com o indivíduo conviva e ainda mesmo, nos quadros mais graves, pode levar a criatura a óbito em razão das enfermidades decorrentes. Importante que o sujeito que se entrega, que a criatura que se entrega a proceder em si a limpeza psíquica, recorde que, sendo ele um espírito imortal, estando reencarnado, não deixa de travar contato psíquico fluídico, magnético e vibratório, influenciando e sendo influenciado pelos demais espíritos, encarnados ou desencarnados, e, embora todas as influenciações, lembrar que ele é o Senhor da sua vida, sem poder abdicar de sua direção sob pena de sucumbir. Dito isso, lembra ele, podemos entender que o ser humano, consciente deste fato, deve pôr mãos à obra, fazendo a prece mais agradável a Deus, o bem viver, incerto em Evangelho segundo o Espiritismo, sem ignorar o fato de que isso teoricamente é fácil, contudo, na prática, o esforço será hercúleo para que a tarefa, então, não reste perdida. De fato, a limpeza psíquica ocorre nas relações do dia a dia, no pensar, no falar e no agir, seja na vigília, seja durante o estado de sono, ao despertarmos, nós devemos, diz ele, agradecer pelo fato do corpo físico que nos foi confiado, com os órgãos dos sentidos nos favorecendo a agir, evoluir e progredir. E ainda que assim não seja, que tenhamos desenvolvido alguma deficiência a se estampar no nosso corpo físico, agradeçamos pela reencarnação, pelo corpo que temos e que nos permite ir adiante. Agradeçamos ao teto que nos abriga, pelo vestuário que nos é possível ter, pela companhia dos familiares e amigos, pela proximidade dos inimigos e dos adversários para a oportuna reconciliação, pois o sentimento sincero de gratidão, resignação e trabalho nos proporciona então felicidade e saúde, pois favorece a produção de anticorpos, equilíbrio da pressão sanguínea, melhor respiração, maior afinidade com espíritos bondosos, tudo sem jamais se afastar do trabalho na caridade, porque fé e oração sem obras é letra morta, remédio ineficaz. Lembra então o nosso amigo Luiz que em O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos concitam a prece antes das nossas tarefas, uma simples e efetiva súplica. Não descuidemos, então, que os espíritos temporariamente maus hão de nos censurar pelo esforço no bem a que nos entreguemos nessa catarse psíquica. Eles não querem perder a nossa companhia vibratória. Porém, se nos deixarmos cair no chão, nos admoestemos, não passaremos do chão. E a solução será levantar, reconhecer o erro, corrigi-lo e seguir, pois, ainda que não sejamos perdoados por aqueles a quem ofendemos, a lei nos perdoará, pois foi a lei que nós ferimos, e ela nos dará então oportunidade de reparação. Assim agindo, pautados no Evangelho do Cristo, na boa companhia espiritual, cuidando do corpo que nos foi confiado, estaremos preparando desde agora nossa estada no mundo espiritual em boa companhia, sempre nos serviços com o Cristo Jesus. Da nossa parte, vamos adiante.